Oi, gente, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a tia Andressa. Se você não me conhece, é que provavelmente você não assistiu nenhuma das aulas anteriores. Então, eu já vou pedindo para você olhar a nossa playlist de 6 a 8 e assistir os vídeos antigos, tá? E até você que já assistiu, se quiser assistir de novo, pode assistir. E não esquece de deixar o joinha, tá? Deixar o seu like nos nossos vídeos, porque isso ajuda a gente, motiva nós, tá certo? Pessoal, na aula de hoje, a gente vai falar uma história muito legal, que muita gente já conhece e outros não. Mas se você não conhece, você vai aprender hoje, tá certo? E a gente também vai ter aquele nosso momento da dança, né? Que vocês riem da gente. A gente vai se divertir muito, tá? Então, continue assistindo o vídeo. E é isso aí. Agora vamos fechar os nossos olhos para orar, tá certo? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada pelo dia de hoje. Muito obrigada por todas as coisas que o Senhor tem nos dado, pelo vestir, pelo calçar, pelo alimento, pela nossa família, pelos nossos amigos. Pai amado, por todas as coisas que o Senhor nos presenteou. Deus amado, eu peço que abençoe a mim e as crianças que estão assistindo esse vídeo. Pai amado, que elas consigam aprender a Tua palavra, que elas consigam entender o que o Senhor quer falar para cada um de nós. Abençoa também todos os professores do projeto. O Pai amado vai capacitando eles cada vez mais. É o que eu te peço e te agradeço. Amém! Agora vocês lembram qual é o versículo que a gente está trabalhando nesses vídeos que a gente está fazendo? Nos vídeos anteriores, a gente estava repetindo o mesmo versículo. E hoje também a gente vai repetir o mesmo versículo, tá certo? Então, vou colocar na telinha para vocês e vocês vão falando junto com o vídeo, tá certo? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo como o rei Davi. Eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito como o rei Davi. Eu grito como o rei Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo como o rei Davi. Eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito como o rei Davi. Eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. Pessoal, vocês acreditam que Deus está conosco em cada minuto do nosso dia? Por exemplo, Deus está comigo aqui agora enquanto eu estou gravando e Ele está aí com você enquanto você assiste o vídeo. Deus está sempre conosco, o tempo inteiro. Quando a gente acorda, Deus já está lá do nosso ladinho. E quando a gente vai dormir, Ele continua lá.
Deus prometeu que estaria sempre conosco para ajudar a gente a passar pelos momentos difíceis, para que a gente conseguisse ser forte e corajoso. Mas, tia, quer dizer que toda vez que eu estiver triste, Deus vai tirar toda a minha dor e vai mandar ela embora? Não, Deus não vai tirar toda a dor e a tristeza do mundo. Mas Ele prometeu que estaria conosco para nos ajudar nos momentos difíceis, para que a gente conseguisse ser forte e corajoso e passasse por todos os momentos difíceis de uma forma mais tranquila, certo? Só que às vezes a gente fica tão distraído com outras coisas que às vezes a gente acaba esquecendo do amor de Deus, às vezes a gente acaba esquecendo que Deus está sempre ali com a gente. A gente passa tanto tempo com os nossos amigos, brincando, ou com a nossa família, fazendo outras coisas, que a gente se esquece até mesmo de tirar um tempinho para orar, um tempinho para falar com Deus. A gente se esquece que Ele está sempre conosco. E a gente não pode se esquecer disso. A gente tem que ser dependente de Deus. Como assim, tia? Dependente de Deus. Tudo que nós temos hoje foi porque Deus nos deu. Quando eu comecei esse vídeo e eu estava orando, eu agradeci a Deus por todas as coisas que Ele me deu. Eu agradeci Ele pelo alimento. E é Deus quem nos dá o pão de cada dia. É Ele que nos dá o dinheiro para comprar as nossas roupas. A nossa família foi um presente que Deus nos deu. Então, tudo que nós temos foi porque Deus nos deu. E a gente tem que ser grato a Ele. E se a gente não tivesse Deus do nosso lado, a nossa vida seria muito difícil. Tem muitas pessoas que decidem viver distante de Deus. Como assim, tia? Você disse que Ele estaria sempre do nosso lado? Sim, mas tem gente que prefere viver preocupado com outras coisas e se esquecer de Deus. E acaba tentando viver longe dele. E a vida dessas pessoas se torna muito difícil. Quanto mais longe a gente tenta viver de Deus, mais difícil é a nossa vida. A gente tem que sempre lembrar que nós precisamos de Deus, tá certo? E eu vou contar pra vocês a história de um homem que confiava muito em Deus e ele passou por um momento muito difícil. Mas, como ele confiava em Deus e ele entendia que ele era dependente de Deus, as coisas deram certo pra ele. Bom, a história que a tia vai contar aconteceu há muito tempo atrás. Antes de vocês nascerem, antes do papai e da mãe nascerem, do vovô, do tataravô. Antes mesmo até de Jesus. É uma história bem antiga. A história que eu vou contar foi na época em que haviam 2 reis. Um rei e uma rainha, na verdade. O rei era o rei Acabe. E a sua esposa era a rainha Jezabel. Esses 2 reis, eles eram muito malvados. Eles adoravam a um Deus diferente do que a gente adora. Vocês sabem que há muito tempo atrás existiam tantos deuses, na verdade até hoje ainda existem. Mas era muito comum naquela época as pessoas adorarem a deuses estranhos. E eles adoravam a um Deus chamado Baal. Para eles, Baal era o Deus do tempo. Então eles achavam que toda vez que eles quisessem que chovesse, bastava eles pedirem para Baal que iria chover. Na cabecinha deles. E aí eles 2 eram muito malvados. Jezabel era uma mulher muito vaidosa. Ela usava maquiagens extravagantes, joias extravagantes. E era uma mulher extremamente mandona e malvada. Naquela época existiam muitos profetas. Vocês sabem o que é profetas? Profetas eram homens que ouviam Deus falando com eles e passavam para o povo. E os profetas, eles acreditavam no nosso Deus. E Jezabel não gostava dos profetas. Não gostava, na verdade, de ninguém que adorasse ao nosso Deus. E aí Jezabel mandava matar todos os profetas. Então, os profetas tinham muito medo de Jezabel e sempre ficavam se escondendo. E por causa da maldade de Jezabel e do rei Acabe, Deus mandou um profeta chamado Elias. Olha só. Elias já era um senhor, né? E ele era um senhor muito bondoso, muito gentil e que era muito obediente à palavra de Deus. Mas Elias também era falho. Tinha momentos que Elias sentia medo, tinha momentos que Elias
se sentia fraco, mas ele sempre buscava a Deus, ele confiava muito em Deus. E Deus escolheu Elias para fazer uma profecia. Vocês lembram, né? Que Deus falava com os profetas e os profetas passavam para o povo. E o que foi que Deus disse para Elias? Deus mandou que Elias dissesse para o rei Acabe e para a rainha Jezabel que não choveria até que Elias dissesse para chover. Nem iria chover e nem iria dar sequer uma neblinazinha. Não iria cair nenhuma água até que Elias dissesse que poderia chover. Tá, mas a gente sabe que se não chove, os animais morrem, as plantas morrem. Então, era para o rei Acabe e para a rainha Jezabel ficarem preocupados. Mas eles não ficaram, sabe por quê? Como eu disse para vocês, eles adoravam a um outro deus, que era Baal. E Baal era o deus do tempo. Então, eles não acreditavam que não iria chover. Eles acreditavam que se eles falassem com Baal, iria sim chover e que Elias estava ficando louco. Né? Como eu falei, eles não acreditavam no nosso Deus. E foi muita coragem de Elias ir falar com o rei Acabe e com a rainha Jezabel. Por quê? Porque eles eram muito malvados e eles matavam os profetas, né? E como a Jezabel e o rei Acabe queriam matar Elias, ele fugiu para uma caverna. Deus mandou que Elias fosse para uma caverna. E Elias ficou lá por muito tempo. E o povo começou a sofrer, porque começou realmente a não chover. Mesmo a rainha Jezabel e o rei Acabe clamando ao Deus deles para que chovesse, não caía chuva na terra e nem uma neblinazinha sequer. E aí os animais, olha só, os animais, os porquinhos, as galinhas, as vacas começaram a morrer. Por quê? Porque sem chuva começou a faltar o alimento para eles. E aí eles começaram a morrer de fome. Tá, tia. E o povo? O que estava acontecendo com o povo? O povo também estava começando a passar fome. Por quê? Porque as plantas estavam morrendo, os animais estavam morrendo e o povo já estava ficando sem ter o que comer. E o que aconteceu com Elias, tio? O Elias também passou por fome? Elias ficou com muito medo. Tanto medo de Jezabel e do rei Acabe encontrar ele e matá-lo. E medo também de morrer de fome. Mas Elias confiava muito em Deus. Confiava tanto que ele sabia que Deus não iria deixar ele morrer. E Deus realmente não deixou. Elias ficou escondido na caverna. E Deus todos os dias mandava que passarinhos viessem trazer comida para ele. Olha só que legal. Você imagina só se um passarinho viesse todos os dias na sua casa te entregar comida? Pois todos os dias os passarinhos vinham alimentar Elias. E a caverna que Elias estava era perto de um riacho, então ele bebia água desse riacho. E aí, depois o riacho que Elias estava perto secou. E Deus precisou mandar Elias para um outro lugar. Como eu falei, Elias confiava muito em Deus. E Deus sempre ajuda a gente em situações difíceis. Então, Deus não iria deixar Elias na mão. Deus mandou que Elias fosse para uma cidade chamada Sarapta. Nessa cidade, ele iria encontrar uma mulher que iria alimentá-lo. E ele foi para essa cidade. Sem conhecer a mulher, sem nada, ele foi porque Deus tinha mandado ele ir. E ele confiava em Deus. Quando ele chegou lá, ele encontrou uma senhora. Essa senhora estava pegando lenha. Olha só ela aqui. A senhorinha. Ela estava pegando lenha. E Elias falou com ela que Deus tinha mandado ele para que ela alimentasse. E a mulher ficou, meu Deus do céu, não tenho como te alimentar. Sabe por quê? Porque eu tenho um filho. E na minha casa eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Eu tô levando essa lenha para casa para chegar lá, fazer uma comida para mim e pro meu filho. E depois a gente vai com certeza morrer de fome. E Elias falou assim, faça o seguinte, me leve para sua casa, prepare a farinha, prepare tudo, mas em vez de você servir a você e o seu filho, sirva primeiro a mim. Aquela mulher poderia ter
questionado, ter falado, meu filho, você é louco? Eu não tenho quase nada de comida e vou ter que servir você? Mas não. Aquela mulher sentia que aquele homem era diferente e que de fato ele estava falando a verdade, que Deus tinha mandado ele. E ela confiou. Então aquela mulher levou Elias para casa dela, ele conheceu o filho dela e tudo mais, e ela preparou a farinha, preparou o azeite, preparou tudo bem direitinho. E Elias tinha dito que se ela preparasse comida para ele, Deus não iria deixar faltar nada na casa dela. Não queria faltar farinha e não queria faltar azeite. E ela confiou nisso. Preparou tudo e serviu primeiro Elias e depois ela e o filho dela. E assim como Elias tinha dito, aconteceu. As pessoas estavam passando fome, mas na casa daquela mulher não faltou comida, não faltou azeite, não faltou nada. Por quê? Porque ela confiou em Deus. E olha só, a história dessa mulher não para por aí. Quando Elias foi embora, o filho dessa mulher ficou muito doente. Olha só o filhinho dela. Ficou muito doente. Tão doente que chegou a falecer. E a mulher, desesperada, foi procurar Elias. Elias, o meu filho morreu e eu preciso que você faça alguma coisa. E Elias foi para a casa da mulher e viu o filho dela morto. E ele imediatamente foi falar com o Papai do Céu. Senhor, por favor, não deixe esse menino morrer. E assim Deus fez. Elias clamou 3 vezes, Senhor, não deixe esse menino morrer. Senhor, não deixe esse menino morrer. E na última vez que ele disse, Senhor, não deixe esse menino morrer, o menino começou a respirar novamente e voltou à vida. Tá, tia Andressa, o que a gente aprende, o que a senhora quer dizer com essa história do Elias, dessa senhora? Elias estava com medo do rei Acabe e da Jezabel matarem ele. E estava com medo também de sofrer como o resto do povo estava sofrendo. Mas o que ele fez de diferente do povo? Ele confiou em Deus. E Deus ajudou ele no momento difícil. E depois, uma outra lição para aquela mulher. Ela podia não ter acreditado em Elias, poderia ter mandado Elias embora, mas ela confiou no que Elias disse para ela, confiou em Deus. E, assim como Elias, ela não passou fome, Deus ajudou ela no momento difícil. E mesmo quando o filho dela morreu, por ela e Elias terem confiado em Deus, Deus ajudou eles. Então, pessoal, às vezes a gente vai passar por situações muito chatas na vida. Às vezes é na escola, às vezes é em casa, né? Às vezes até na igreja, às vezes a gente passa por algumas situações chatas e a gente fica às vezes sem saber o que fazer. E o meu conselho para vocês é: sempre confiem em Deus, assim como Elias fez, assim como aquela mulher fez, porque Deus está sempre do nosso ladinho, sempre. Ah, tia, se ele está do meu lado, então eu não preciso falar nada para ele, não. Precisa sim, mesmo ele estando do seu lado, ele quer ouvir você, para que ele saiba que você realmente confia nele. E aí você pode falar para Deus tudo que você estiver sentindo, tudo que você estiver passando, e pode ter certeza que ele nunca vai te deixar na mão. Pessoal, agora eu quero pedir para que vocês escrevam, ou digitem, ou gravem um vídeo, ou mandem um áudio, que vocês acharem melhor, e mandem no grupo algum momento que você precisou de ajuda, você precisou da ajuda de Deus e você orou e Deus ajudou você, tá certo? Manda lá no grupo que eu vou estar olhando. Essa foi a aula de hoje, essa foi a história. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Infelizmente aqui no YouTube não dá pra comentar, né, no vídeo, mas vão lá no grupo, interajam com a tia vai estar respondendo todos vocês, tá certo? Digam o que vocês acharam da aula, qual foi seu personagem favorito, se vocês estão gostando da aula com os bonequinhos, se vocês têm alguma sugestão de coisa pra gente fazer nos vídeos, tá certo? Podem falar o que vocês quiserem lá no grupo que eu vou estar olhando. Um beijão
e até a próxima aula.